Em um universo de 27 entes federativos, o Acre é o 22º estado do Brasil no ranking de desenvolvimento. Esse dado é da Fundação Getúlio Vargas, que leva em conta critérios como habitação, renda, trabalho, saúde, educação. É um estado em busca de melhores condições para a sua população. E por lá, a advocacia também trabalha pela classe e pelo desenvolvimento acreano. No programa OAB Entrevistas de hoje, nossa série de entrevistas vai mostrar as ações da OAB no Acre pelo desenvolvimento nesses últimos 3 anos. Nossa conversa começa agora. Em todos os estados da federação, a OAB está preocupada com o bom funcionamento das instituições e com o bem-estar do cidadão. E no estado do Acre, são inúmeras as ações da entidade para que isso ocorra. Para conversar sobre isso, nós estamos recebendo hoje no programa OAB Entrevistas o presidente da OAB do Acre, Dr. Marcos Vinícius Jardim Rodrigues. Dr. Marcos, seja bem-vindo. Olá, Ana Paula, prazer todo meu. Doutor Marcos, vamos começar falando de um assunto importantíssimo para a advocacia e é o que eu tenho falado sempre na primeira parte dessas entrevistas com as seccionais, que é sobre prerrogativas. Recentemente, a advocacia acreana teve uma conquista importantíssima sobre esse assunto, que foi a aprovação pela Assembleia Legislativa de uma lei que admite como ilícito funcional o desrespeito às prerrogativas dos advogados. Eu queria que o senhor explicasse como que foi esse processo, como que foi a atuação da entidade com relação a isso, porque a gente sabe que defesa de prerrogativas é uma coisa que a OAB persegue muito, inclusive no âmbito nacional. O Conselho Federal tem lutado muito por uma aprovação de uma lei como esta no Congresso Nacional e o estado do Acre conseguiu. Verdade, acho que por vários aspectos a gente tem que enaltecer essa conquista. Primeiro, que demonstra a força do trabalho das prerrogativas, da nossa Comissão de Defesa de Prerrogativas, que tenha trabalhado de forma dioturna em favor do advogado. Segundo, que nós temos também a Comissão de Assuntos Legislativos, que tem trabalhado nesse âmbito em relação às leis que impactam na vida no dia a dia do advogado. Juntando essas duas comissões, tivemos a ideia de propor à Assembleia Legislativa a edição dessa lei, porque muitos advogados também estavam reclamando que afora aquelas situações que infelizmente a gente depara muito nos balcões dos fóruns, nas delegacias, nos presídios, também estavam tendo dificuldade de atuação nas repartições públicas, ou seja, no funcionalismo público. Foi quando apresentamos esse projeto de lei à Assembleia Legislativa, ao doutor Daniel Zen, que é advogado também, é deputado estadual advogado, que encampou a ideia da OAB e, de fato, foi unânime, não teve problemática na tramitação desse projeto de lei, e estabeleceu como ilícito funcional, ou seja, naquelas situações em que o advogado estiver demandando em favor de um particular no âmbito administrativo, aquele servidor que não for orientado ou que não preservar as prerrogativas do advogado, que de fato fala em nome do cidadão, poderá sofrer um procedimento administrativo disciplinar, ou seja, é uma grande vitória, não só para a classe, mas para toda a sociedade. Bom, a gente sabe que violação de prerrogativas é algo constante em diversos setores da administração pública. A OAB também precisou dialogar com o Instituto de Administração Penitenciária do Estado, o IAPEN, porque o Instituto estava fixando horários, limites, para que a advocacia tivesse contato com seus clientes para fazer orientação e entrevista. Como que vocês conseguiram resolver essa questão também de limitação de horário? Olha, isso daí, nada obstante as boas intenções do Instituto Penitenciário do Acre, o IAPEN, no sentido de garantir segurança não só para os detentos, para os próprios agentes e advogados, não é em nome de uma boa fé, de uma boa vontade, que você pode restringir direitos dos cidadãos e também dos advogados. Então nós tentamos, realmente havia um procedimento interno, uma resolução que limitava o horário de atendimento até às 20 horas, a partir disso o advogado não tinha mais acesso ao seu cliente. Isso é muito prejudicial. Muitas vezes o advogado vai na véspera de uma audiência, na véspera de um julgamento,
uma sessão do tribunal do júri, ele tem que ter esse contato com o cliente dele, e mesmo que não seja nessas situações de urgência, o nosso estatuto permite esse contato. Nós tentamos primeiramente administrativamente revogar essa resolução, como não conseguimos, ingressamos com a demanda judicial, que de fato a magistratura sensível à causa da advocacia e também reconhecendo o direito manifesto previsto na lei federal que regulamenta o nosso estatuto, concedeu esse direito, e hoje não existe mais limitação de horário. O advogado tem direito de ir em qualquer horário no presídio para ter acesso ao seu cliente. Muito importante isso. Doutor Marcos, eu pude perceber que os últimos 3 anos foram de luta constante pela defesa das prerrogativas. Ainda sobre esse tema, a Ordem conseguiu o deferimento parcial de uma liminar que aplica multas em caso de descumprimento de prerrogativas e revistas depreciativas nos presídios. Essa teria sido uma medida mais incisiva, já que as prerrogativas elas são tão desrespeitadas, porque quando começa a se sentir no bolso, de repente a coisa muda, né? Olha, infelizmente, as denúncias de violação de prerrogativas no estado do Acre são diárias. Não só por agentes, não só por delegados. O que me entristece é que muitas vezes até magistrados, ou seja, pessoas que têm conhecimento técnico, violam as prerrogativas da advocacia, sem notar que o advogado não é um fim em si mesmo, é a única voz do cidadão. Ou seja, então quando você viola o direito profissional do advogado, você está violando um direito do próprio cidadão de ter acesso à justiça. Essa situação foi realmente um ponto extremamente constrangedor da história do Acre. Uma advogada que estava no presídio para atender um cliente, primeiro passou por uma vistoria vexatória, extremamente vexatória, e foi se despindo e passando no aparelho do raio-x, continuava lá a acionar. Ela falou que era uma situação de uma roupa íntima dela, o sutiã que tinha uma base de metal, explicou, já estava praticamente seminua quando chegou a explicar isso. Mesmo assim, não tiveram acessibilidade, levaram para uma sala reservada, onde ela inclusive foi, desculpa na linguagem, mas foi apalpada. Realmente numa situação dessa. Ou seja, você sai de casa para trabalhar e passa por uma situação vexatória como essa. Eu acredito que isso só tem acontecido também pelo fato de ser uma mulher, ainda tem esse agravante, né? Acredito que eles não teriam coragem de ser tão ofensivos assim com o homem, que não ia admitir uma situação como essa. Ela foi muito solícita, mas isso causou um trauma muito grande. Eu conheço a advogada, então nós reagimos de forma contundente em relação a isso, com desagravo, com representação, e ingressamos com a medida judicial também. E o judiciário teve essa sensibilidade no sentido de evitar, inclusive penalizar aquelas situações de extrapolo, como foi essa. Ou seja, precisa-se de urbanidade no trato com a pessoa, quanto mais com o profissional, a pessoa que está ali, como eu falei, trabalhando e passa por uma situação tão degradante como essa. Mais uma vitória da OAB. O ideal era que isso não fosse necessário, mas diante dessa situação, a OAB agiu prontamente. Mais uma vez, a Comissão de Prerrogativas realizou um bonito trabalho. Salas de advogados, parcerias com órgãos públicos e garantias salariais. A seccional acreana tem trabalhado para garantir melhores condições da advocacia no estado. Quem explica melhor todas essas ações agora é o presidente da seccional do Acre, Dr. Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, que tem trabalhado diretamente com tudo isso. Dr. Marcos Vinícius, recentemente foram inauguradas 2 salas de advogados, uma delas na Justiça do Trabalho. Como que foi a atuação da OAB nesse contexto e como é a estrutura dessas salas? De que forma isso beneficia a advocacia? Ana Paula, isso é um trabalho que a gente tem assim, muito orgulho, né? Porque é um trabalho que a classe precisa muito. A base da advocacia brasileira, e a acreana não seria diferente, é uma base que luta muito no dia a dia, é uma base que recebe uma remuneração parca, ou seja, é uma classe sofrida. E muitos desses advogados, principalmente jovens advogados, não têm condições de ter uma estrutura, de ter um escritório, de ter um investimento inicial e de manutenção desse investimento inicial, dessa base de atendimento. Então, o que nós fizemos em relação a isso? Nós temos um trabalho vigoroso de estruturação de salas em praticamente todos os fóruns da capital e também no interior. Então, desde a nossa sede, que tem uma sala de apoio, passando pelo Fórum Cível,
juizado especial, fórum criminal, fórum trabalhista, no interior também, em Cruzeiro do Sul, que é a base da nossa subseção do Vale do Juruá. Todos têm alguma iniciativa de oferecer ao advogado uma sala de apoio. Essa sala de apoio é um ambiente bem digno. Muitos têm até um centro de convivência, uma TV, alguma coisa para você, se quiser esperar uma audiência, quiser bater um papo com o advogado, aquela questão do cafezinho, aquela situação toda. Mas, principalmente, tem um parque de informática completo, computadores, scanner, impressora, internet livre também, tudo sem ônus, sem custo nenhum ao advogado, não se cobra nenhuma tarifa, não existe nenhuma condicionante, nem aquele advogado que está passando por uma necessidade financeira e eventualmente está inadimplente com a anuidade, nada. Isso é importante, né? Porque a gente geralmente vê esses serviços para quem está em dia. Mas seria um contrassenso, né? Se a ideia é exatamente dar um suporte para quem está começando, quem está em dificuldade, você não pode restringir isso a quem está adimplente. Logicamente, a seccional precisa desse investimento, a OAB vive exclusivamente dos valores das anuidades dos advogados, mas a gente tem outros meios de resgatar isso, parcelando débitos, ou seja, situações que a gente consegue, e a OAB, inclusive, tem obtido sucesso nessa política de resgate de crédito de anuidade, mas temos esse trabalho. Agora, em Cruzeiro do Sul, vamos construir pela primeira vez a sede da subseção do Vale do Juruá. Lá não tem sede própria, agora vai ter sede. São mais de 100 advogados que residem lá, ou seja, todo esse trabalho de estruturação, de suporte para o advogado, a gente tem muito orgulho. E a última foi agora a sala, né, da Justiça do Trabalho, uma bonita sala, como eu falei, todas com esse ambiente, com TV, com computadores. A gente tem realmente orgulho dessa faceta dessa nossa administração. Que bom. Doutor Marcos, vamos falar de uma iniciativa que beneficia tanto a justiça quanto o jurisdicionado e a advocacia ao mesmo tempo, que é o Escritório Corporativo na Justiça do Trabalho. Ele completou agora 10 anos no Estado e é uma parceria, né, que existe entre a OAB e o Judiciário para que o jurisdicionado tem acesso a uma consultoria sobre os direitos dele, o advogado pode ali ter uma causa para advogar e o fórum, de certa forma, não tem retrabalho, porque o jurisdicionado está orientado, os processos são peticionados de forma correta. Quais foram as melhorias implantadas com relação ao escritório corporativo na sua gestão? Olha, isso era tema para um bloco só, vou tentar resumir, mas acho que é um exemplo perfeito de que as instituições, dentro das suas atribuições, da sua independência, mas naquela finalidade comum de prestar justiça, de fazer justiça, quando se unem em prol desse bem comum, os resultados são esses. No estado do Acre, em Rondônia, em convênio com o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, existe um convênio chamado Escritório Corporativo. O que acontece? Na Justiça do Trabalho, em muitas situações, o reclamante não precisa de advogado para interpor uma medida judicial, uma ação trabalhista. Porém, isso hoje é diagnosticado como uma situação que, embora a legislação preveja um acesso à justiça, a ideia foi essa, mas causa muito retrabalho, porque aquela pessoa não sabe o que pedir, não sabe como pedir, não sabe quais documentos levam, nem sempre o atendimento no balcão é suficiente. Então nós criamos esse escritório corporativo, uma sala no estado do Acre, são 2 advogados que ficam em regime de plantão todos os dias, escolhidos através de uma audiência pública, um sorteio público, para que evite qualquer tipo de situação de direcionamento. Então todos os reclamantes que se endereçam à Justiça do Trabalho são encaminhados a esse escritório corporativo, que o advogado presta uma consultoria, escuta e dá o diagnóstico da demanda para ingressar, de fato, com ação em favor daquela pessoa. Não pode, é vedado fazer a cobrança inicial, contratual, o preço dos honorários são tabelados, ou seja, 15% somente e quando o advogado conquistar sucesso em favor do seu cliente, ou seja, como eu falou, é ganho para todo mundo. Para a sociedade, principalmente, que tem um advogado, entre aspas, sem custo, sem ônus, ou seja, vai ter um advogado que não pode negar a ação por causa de repercussão econômica, aquela que dá pouco valor não pode negar, ele só pode negar, logicamente, dentro da sua atribuição, se ele concluir que aquela demanda realmente não tem viabilidade. Então, ganha o cidadão que tem um advogado, uma defesa técnica, que só vai pagar no final. E consultoria também, né? Consultoria também, né? O serviço completo, assessoria, consultoria e a própria interposição da demanda. Ganha o judiciário, que evita retrabalho, as reclamações são técnicas, facilita o trabalho do juiz, e ganha também a OAB, ganha a classe pela criação de uma demanda de trabalho que outrora era inexistente.
Vamos falar agora de uma parceria com o INSS. Foi lançado um sistema eletrônico INSS digital e foi considerado uma importante conquista para a classe. De que forma esse sistema beneficia a advocacia? Olha, é extremamente valioso esse convênio também. Todos nós sabemos das dificuldades de atendimento nos balcões dos INSS, né? Muita gente, muitos aposentados, muitas pessoas procurando seu benefício. O advogado inicialmente tinha que pegar a senha, às vezes tem uma limitação de atendimentos, aquela senha é só um certo número de clientes, ou seja, realmente havia uma dificuldade. Esse convênio do INSS com o Conselho Federal, a OAB do Estado do Acre, muito rapidamente concretizou isso também no âmbito da nossa região, ou seja, o advogado não precisa mais se direcionar ao INSS para ter acesso aos processos dos seus clientes, para peticionar, para realmente atuar, né? Agora ele atua através do processo eletrônico, do processo digital no INSS. Isso é fantástico, como eu falei, dá comunidade, celeridade, efetividade ao advogado que não precisa sair do seu escritório para trabalhar, desafoga o atendimento também no INSS, você retira o advogado do balcão, retira o cliente também, ou seja, só tem benefício, é um caminho sem volta à tecnologia. Nós já temos o processo eletrônico no Poder Judiciário e agora também no INSS foi recepcionado de maneira efusiva pela classe, pelos advogados acreanos. Dinamizou bastante, né? Doutor Marcos, vamos falar agora sobre a advocacia privada, né? A OAB do Acre tem um trabalho de preocupação com essa advocacia também, principalmente os que estão em início de carreira, né? Em 2017, a OAB deu continuidade a uma negociação para que os advogados privados do Estado tivessem um piso salarial por meio de um projeto de lei. Como que ficou o andamento dessa proposta? A OAB já conseguiu alguma conquista nessa área? Continua trabalhando? Nós fizemos audiências públicas primeiro para discutir a questão do piso salarial do advogado, como é que ele poderia ser estabelecido. Estabelecer primeiramente a grande prioridade, estabelecer um patamar de dignidade para o profissional. Logicamente tem que ter equilíbrio, ter capacidade daquele escritório que remunera. A situação do próprio Estado do Acre, a gente não pode negar algumas situações. Então tem que ter realmente uma discussão bem ampla para você conseguir estabelecer um patamar fiel de remuneração digna. Fizemos algumas audiências públicas, pontuamos o que era necessário, enviamos ao Poder Executivo. Isso tem que ser de iniciativa do chefe do Poder Executivo Estadual, ainda está em apreciação, não enviou à Assembleia Legislativa. Mas sem prejuízo dos trabalhos que são realizados pela Comissão da Jovem Advocacia, a Escola Superior da Advocacia, que tem promovido muitos cursos de capacitação, cursos práticos. Realmente nós temos um trabalho de fortalecimento da advocacia, principalmente em início de carreira. As faculdades hoje, infelizmente, o ensino jurídico ele é aquém do mercado, da realidade do mercado, então a gente tem que completar isso. A gente tem feito isso desde um curso básico mesmo, como se portar em audiência, uma audiência civil, uma audiência criminal, uma audiência da Justiça do Trabalho, questão da tributação na advocacia, ou seja, vários cursos de capacitação, e passa também por essa proteção da remuneração do advogado. A Ordem dos Advogados do Brasil é uma entidade de classe que não se preocupa apenas com questões da advocacia. As causas cidadãs estão sempre na pauta de atuação da Ordem. E no estado do Acre, diversas ações têm sido realizadas para garantir os direitos dos cidadãos. Nosso convidado no programa de hoje é o presidente da Seccional do Acre, Dr. Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, e explica melhor todas essas ações pela sociedade. Doutor Marcos, são realmente diversas ações. Como eu disse no começo do programa, o Acre é um estado que precisa se desenvolver, os índices são baixíssimos, de acordo com o estudo da FGV. E eu percebi que as comissões, elas têm uma atuação muito importante nesse processo de desenvolvimento de ações para o cidadão. E, por exemplo, a Comissão de Defesa do Consumidor, ela tem um trabalho, né, de ação social de vários aspectos, por exemplo, numa creche do Estado. Como que acontece esse trabalho? Olha, eu tenho me manifestado muito a respeito da importância da função social do advogado. Duas asas, as asas de um mesmo pássaro, né? A nossa função corporativa e também a função social que dá legitimidade popular
que dá essa credibilidade, esse respeito que a população tem pela OAB e pela advocacia. Nesse eixo, então, nós temos trabalhado também de forma muito contundente em favor da classe. Então, as comissões de direito do consumidor, direito do trabalho, de ação social, prestam muito serviço de atendimento, por exemplo, nos terminais urbanos, prestando informações a respeito dessas matérias, direito criminal, situação que as pessoas têm muitas dúvidas também, situações até mais comezinhas, como direito de vizinhança, ou seja, a OAB está sempre nesses pontos, em eventos, fazendo às vezes convênio também com o Ministério Público para fazer atendimento nos bairros, então a OAB está sempre presente nisso. A situação das creches é um trabalho que a gente tem também muito orgulho, uma situação que a gente tem, às vezes até se emociona, porque são filhos, são crianças de famílias muito pobres, então essas instituições têm pouco apoio do poder público, então a OAB vai lá, muitas vezes faz campanhas de arrecadação, inclusive de fundos para reforma, para ampliação. Fora essa questão jurídica, a gente tem trabalhado bastante também nessa situação. Nós temos a Comissão de Ação Social, como eu falei, que inclusive é premiada por essas iniciativas de proteção às minorias. Uma outra ação fundamental foi na área da saúde. A gente sabe que questão de saúde é um problema em todo o país. E no Acre foi feita uma vistoria nos hospitais públicos. Quais foram as principais situações encontradas e as providências tomadas pela OAB? Olha, isso é uma situação que a gente tem que enaltecer a nossa Comissão de Direitos Humanos pela coragem de ser protagonista dessa vistoria, recebeu denúncias de situações de pessoas que não conseguiam ser atendidas na maternidade pública e tendo contato isso, também vislumbrou que algumas situações de fechamento de leitos, falta de medicamentos, as situações até de luvas, né, para que os profissionais, médicos e enfermeiros pudessem trabalhar. Então não foi feita uma vistoria, realmente foi diagnosticado situações inconcebíveis de desestrutura, com as pessoas sendo atendidas nos corredores, às vezes até corpos eram deixados nos corredores, situações de falecimento deixados nos corredores para que fossem levados, mas aquela situação extremamente perigosa, como eu falei, de desestrutura, de falta de medicamentos, situações como essas. Depois disso, desse relatório foi apresentado para o Ministério Público, também para o Poder Executivo Estadual, e foram pedidas providências imediatas para sanar isso, inclusive sob pena de denunciarmos isso no Ministério da Saúde e situações de proteção de direitos humanos. A OAB do Acre tem um projeto chamado Caravana das Comissões. Esse projeto ele beneficia tanto o advogado do interior, né, quanto o cidadão, que recebe suporte, orientação. Quais são as principais ações da caravana e elas ajudam nessa questão também do desenvolvimento do Estado? Olha, ajuda bastante. O Estado do Acre é um estado extenso territorialmente, mas de difícil acesso entre os municípios, com poucas estradas, o contato não é tão efetivo, tanto que cerca de mais de 95% da classe é domiciliada na capital. Então a gente tem que democratizar os nossos serviços e levar o colega do interior. Então nós fizemos, já não foi a primeira edição da caravana das nossas comissões, mas levamos dessa vez para a região do Alto Acre, que fica na fronteira binacional, fronteira com o Peru e com a Bolívia, levamos os serviços para os nossos advogados, para a Comissão de Prerrogativas, Escola Superior da Advocacia, nossos cursos, mas também fizemos atendimento, tal qual na capital, atendimento para a população daquela região, em colégios, ou seja, atendimento jurídico para prestar informações. Foi uma data muito festiva, no final da noite fizemos um congraçamento entre os colegas, ou seja, é necessário que a gente faça isso. Ano passado nós fizemos uma sessão itinerante do Conselho Seccional em Cruzeiro do Sul, levamos toda a estrutura, o poder centralizado na capital, levamos para Cruzeiro do Sul, tomamos as nossas providências, a rotina da OAB, numa comarca que fica a 600 quilômetros da capital, ou seja, realmente foi uma vitória, um evento marcante para o nosso trabalho, e sempre que pode a gente faz isso. Ainda vamos a Cruzeiro do Sul pela estrada ainda esse ano, nessa caravana das comissões, levando nosso serviço para a classe, para a sociedade acriana. E nessa caminhada aí, a seccional, por meio da subseção de Juruá, realizou também uma triagem no presídio de Cruzeiro do Sul. Foi uma espécie de mutirão carcerário. Qual era a situação? Tinha muita gente em situação de preso provisório, cumprindo pena além da conta? Muito. A situação carcerária no estado do Acre é uma situação muito delicada. Por muitos anos seguidos, teve a maior população carcerária proporcional do país e situações de quase 40% daqueles presos provisórios, muitas mulheres por causa do tráfico. Então existe realmente situações, a Defensoria Pública não consegue contemplar toda a demanda, cerca de 70% dos processos da Justiça Estadual estão sob a demanda da
da Defensoria Pública, que não consegue efetivar um trabalho desumano, até acima de qualquer capacidade humana. Então a OAB muito rotineiramente faz esses mutirões tentando auxiliar o poder público, auxiliar a própria Defensoria, fazendo realmente uma triagem dessas pessoas que têm direito à progressão, que têm direito a sair, que têm direito a alguma situação na execução da pena, porque realmente é direito da parte e a gente tem que cumprir com a nossa meta, fazer essa contribuição para esses cidadãos, até porque o sistema carcerário é um grande motivador da criminalidade urbana, então a gente tem que evitar esse tipo de situação. Doutor Marcos, recentemente, em janeiro, o Ministério Público do Estado homenageou a Comissão de Ação Social da Seccional pela parceria de estar sempre presente nos eventos, nas ações. Então, para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor destacasse, de forma geral, não só o trabalho da Comissão de Ação Social, que recebeu essa homenagem, que eu acredito que quando uma comissão recebe uma homenagem como essa, eu acredito que toda a seccional está ali representada. Mas resumir de forma rápida a importância do trabalho dessas comissões e a autonomia que a atual gestão tem dado para que esse trabalho seja desenvolvido. A gente vê que todo esse serviço ele tem tido destaque na mídia local. Como que o senhor avalia essa relevância do trabalho para a gente finalizar a nossa conversa hoje? Olha, estou terminando meu segundo mandato à frente da OAB, na minha reeleição, não me candidato mais, mas fico muito feliz de constatar hoje que tudo que a gente semeou nesses últimos 6 anos parece que deu certo. A ideia era exatamente democratizar a ordem, legitimar o nosso trabalho, horizontalizar os serviços da ordem, e isso só teria uma maneira de fazer, que seria através das comissões. Então, dando espaço, criando um ambiente de atratividade para o advogado, dando legitimidade, autonomia e independência para que aquele profissional que participa de uma comissão possa trabalhar segundo o seu ritmo, montando a sua equipe, tendo o seu perfil respeitado, né? Então, a gente sempre tem tentado estimular esse tipo de trabalho, como eu falei, com muito respeito ao profissional, sempre com alinhamento, sempre decisões tomadas em conjunto com as comissões, com a nossa diretoria, nada feito de cima para baixo, como eu falei, sempre num patamar de paridade, de respeito ao profissional. E hoje nós temos algumas centenas de advogados voluntários trabalhando em favor da classe, em favor da sociedade. Hoje a OAB do Estado do Acre é uma instituição muito respeitada naquele estado. Isso tudo se dá exatamente por esses advogados vocacionados que trabalham diuturnamente em favor da classe, da OAB, em favor da sociedade. Eu tenho muito orgulho disso, de ter conseguido estabelecer esse patamar de confraternização, até de fraternidade entre os colegas, estimulando a participação, ganha a classe e ganha a sociedade, né? Advogado respeitado é cidadão valorizado. Muito bom. Doutor Marcos, eu gostaria de parabenizá-lo por todo esse trabalho e os resultados dele e agradecer sua participação hoje no OAB Entrevistas. Eu que agradeço toda a atenção e poder dar esse testemunho de um trabalho que é feito não só por mim, mas, como eu falei, por centenas de advogados acrianos. Muito bom, muito obrigada. E o programa de hoje termina aqui, mas você pode continuar conectado com a gente. É só acessar oab.org.br e também as redes sociais do Conselho Federal da OAB. Obrigada pela companhia e até semana que vem.